O Tribunal de Contas do Estado do Ceará promoveu no plenário do edifício 5 de outubro a palestra Inovação na Administração Pública. O encontro foi ministrado pelo professor Roberto Meise Aguni, atuante na área de inovação do governo do Estado de São Paulo. Durante o evento, aconteceu o lançamento do Plano de Inovação e do Prêmio Setor Nota 10 do TCE, ações que fazem parte do planejamento estratégico do Tribunal. O meu papel aqui, rapidamente, é fazer só uma introdução até para a palestra principal do dia, para contextualizar por que a gente convidou o Dr. Roberto Aguni para falar com a gente e também porque está sendo lançado o prêmio Setor Nota 10. Por quê? Porque isso tudo está dentro de um guarda-chuva chamado Plano de Inovação do Tribunal. Agora, por que o Tribunal está querendo inovar? Por que isso? Bom, uma organização que não inova, ela está fadada a desaparecer. Então, é uma questão fundamental a inovação para ela continuar existindo e cada vez prestando melhor seu serviço. E o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, diferente do que algumas pessoas podem achar, não é tão conservador assim. Apesar de estar dentro do ambiente que a administração pública até exige, como o doutor Roden comentou, ela não é tão conservador. Eu estou aqui já há 6 anos, prestando serviço aqui ao Tribunal, e desde que eu entrei, todo dia eu vejo novidade aqui no Tribunal. Tanto na execução de suas atividades internas, no âmbito interno, melhoria de processos, entrada de pessoas novas através de concursos. Nesse período já são 2 concursos públicos, e essas pessoas chegam com sangue novo e com ideias novas, né? Além disso, também na atuação do tribunal com seus jurisdicionados e com a sociedade. Então, é uma preocupação frequente da presidência e de todo mundo. Eu acho que até já está no sangue, eu acho que vai ser fácil a gente tocar esse projeto de inovação aqui. Isso é bastante interessante. Então, vamos lá. Como eu falei, para contextualizar, nivelar alguns conceitos, né, o que é inovação. Você tem uma definição que é fazer algo novo ou mesmo melhorar de forma substancial alguma coisa que já existe. A gente até faz inconscientemente isso no dia a dia, quando a gente quer melhorar os nossos trabalhos. A organização deve pensar assim, as pessoas, né? E tem uma coisa importante que é que tem que gerar um valor para a organização. Não adianta só inovar, ficar criando novas técnicas, ela tem que trazer algum resultado. Por exemplo, aumento de produtividade. No caso aí do mundo privado, vendas, lucros. Aqui no tribunal a gente quer o quê? A gente quer melhorar a produtividade. A gente quer atender melhor o cidadão, a missão do tribunal, né? E também traçar um pouco as diferenças desses conceitos. Quando eu estava tentando preparar o plano, esse plano foi desenvolvido caseiramente, tá? Não somos especialistas em desenvolver plano de inovação, não tivemos a ajuda de nenhuma consultoria. Então, foi assim com o conhecimento do tribunal e propondo o melhor possível. Então, temos a inovação, a invenção e a criatividade. Eu sempre tinha confusão de tentar descobrir o que esses conceitos querem dizer, na verdade. Toda inovação ela é precedida de uma criatividade, de um momento de descoberta, de ideia. Isso é fundamental que exista. E a inovação seria a aplicação prática, de forma que revolucione aquele meio onde você está, daquela ideia que você teve, fazendo um fluxo de criação, invenção e inovação. Então, você tem uma ideia, você inventa algo, que é uma transformação daquela ideia numa coisa prática. Aí pode ser um processo, um produto, um método de fazer uma coisa, uma forma de fazer um trabalho. Só que essa invenção, ela vai ficar sempre só invenção se ela não for colocada em prática no ambiente maior onde você está. Pode ser, inclusive, dentro da organização, mas ela tem que transformar, ela tem que realmente, como o termo vem, ela tem que inovar. A inovação, então, seria quando ela realmente causa uma diferença. Tem uma frase interessante, vocês não conseguem ver, mas explica melhor isso. Invenção é transformar dinheiro em ideias e inovação é transformar ideias em dinheiro. Ou seja, quando você inventa, precisa haver um investimento para você criar uma invenção. E quando essa invenção vai para o mercado e realmente transforma aquele meio ambiente que você está, isso pode retornar em dinheiro, no caso, claro, de um setor produtivo. No caso do governo, vai retornar em melhorias de produtividade, em qualidade do serviço. E na caminhada, quando a sua organização quer implantar inovação, você vai encontrar vários fatores que estimulam ou inibem. E o plano vai servir para isso. Os fatores que estimulam as ações das pessoas que vão desenvolver o plano têm que fazer com que isso aconteça cada vez mais, reforçar
esses fatores que estimulam e fazer tudo para tentar minimizar, evitar o que inibe. Eu não vou entrar em muito detalhe, o professor Roberto Aguni vai falar, até porque também ele vai falar da inovação com o foco no setor público, que é o objetivo da gente aqui, né? Que a inovação você pode tratar de várias formas. A gente quer saber como fazer isso no setor público, com todas aquelas dificuldades que a gente conhece, de amarras legais, de processuais, que a gente conhece. Então, assim, a alta gestão tem que realmente estimular, tem que ser aberta a receber ideias, e não só receber ideias dos colaboradores, mas também implantar essas ideias. Porque a coisa que mais desestimula é você estar oferecendo ideias e não ter um eco de que as suas ideias realmente foram úteis, né? Falta de o clima organizacional ruim dificulta a inovação, o acesso à informação, o estímulo à pesquisa. A gente teve uma palestra aqui que tem uma base de dados maravilhosa da Fórum, acessível a todas as pessoas. Aquilo ali, quanto mais informação, mais ideias vão surgir, e que essas ideias, como a gente viu no ciclo, virem realmente inovação. Então, o plano vai querer estimular tudo isso. E o que é o plano? O plano é realmente bastante simples, onde vai ter uma etapa inicial, onde vai se fazer uma análise da organização. A gente já tem um planejamento estratégico no tribunal, que eu digo que é bem maduro já teve várias revisões, e eu acredito que a gente está conseguindo mesmo chegar aos objetivos dos projetos que tem no plano, no planejamento. A gente vai analisar, identificar se a organização realmente apoia a inovação. A gente sabe que o tribunal, está a presença aqui do Dr. Rodo, representando a presidência, senão esse evento não estaria acontecendo. A gente sabe que tem um apoio. Em seguida, uma sensibilização para as pessoas entenderem o que é inovação e colocar isso no sangue. Eu acredito, pelo que eu estudei, que você não pode forçar a inovação, você cria as condições, só que as pessoas têm que ter aquilo como uma meta, como uma cultura pessoal e organizacional. Então, a realização de palestras, treinamentos, a palestra de hoje é o primeiro momento onde a gente quer sensibilizar, trazer estudos de caso, experiências de outros órgãos públicos sobre inovação, para poder realmente ajudar as pessoas a se motivarem para inovar sempre, né, em suas atividades. Que é o que a gente acredita que é o que realmente faz acontecer a inovação, que é criar esse ambiente organizacional vivo e que estimule. Em seguida, fazer uma identificação em diversos setores de ações, de pontos críticos ou que podem ser melhorados e que dali pode surgir inovações. Aquelas pessoas que trabalham naqueles setores, por exemplo, a gente vai organizar isso, que na verdade o planejamento estratégico já tem, então ninguém vai reinventar a roda. É pegar o que tem lá, ver o que realmente é mais inovador, priorizar e acompanhar os trabalhos. Não tem muita diferença. E sempre estar monitorando e criando esse ambiente de estímulo dessa inovação. A última parte seria identificar ações já inovadoras, que já existem, ou que já foram concluídas, estão em processo de conclusão. Que aí entra bem o que vai ser falado pela doutora Cristina, a doutora Viviane, Isabelle, né? Que é o prêmio que o tribunal está lançando, que é um prêmio para institucionalizar isso e estimular, né, que os setores realmente inovem e sejam premiados, sejam reconhecidos, porque o reconhecimento também é um vetor muito importante para se implantar a inovação nas organizações públicas. Minhas palavras são essas, bastante breves, só para contextualizar, e estou com a missão aqui do cerimonial de apresentar e convidar nosso palestrante, que tenho muita honra de fazer, é uma pessoa que eu admiro profissionalmente já há bastante tempo, é um especialista, para mim, o maior especialista do Brasil em governo eletrônico, e agora trabalha há muitos anos com inovação. Inclusive, tem um termo que ele há muitos anos usa, que é o e-gov, seria o I de inovação, que é justamente a fusão disso aí. O governo, se não se inovar, ele não vai sobreviver. Então, tem que fazer parte do dia a dia dele. E quem é ele? É Roberto Meizaguni, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, trabalha há 38 anos no governo do Estado de São Paulo e atualmente é coordenador da Unidade de Inovação da Subsecretaria de Parcerias e Inovação, da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. Então, convido o Dr. Roberto Aguni para vir aqui conversar, mostrar a sua experiência. Obrigado.
eu agradeço o Paulo, o pessoal do Tribunal de Contas aqui do Ceará, pelo convite de estar aqui com vocês nesse momento tão importante do lançamento do seu plano de inovação. Vinha comentando aqui com os colegas que esse é um movimento que, questão de um mês para cá, a gente percebeu, tá certo, que os tribunais de contas do país começam a trabalhar os seus planos de inovação. A gente teve recentemente, no final de maio, no Tribunal de Contas da União, o ministro Esdras Cedras, que é o presidente do atual do Tribunal de Contas da União, criou assessoria de inovação, junto com a Escola de Contas do Tribunal de Contas da União. Eles estão preparando o lançamento de várias ações na área de inovação. A mesma coisa está acontecendo, que aconteceu há 10 dias atrás no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e fiquei muito feliz com o convite do Paulo para estar junto de vocês no lançamento desse plano de vocês de inovação. E a gente vai contar um pouco aqui esse trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos no governo do Estado de São Paulo. Desculpe. Na realidade, a gente só vai compartilhar a experiência com vocês. Cada realidade, a inovação vai se dar de acordo com o ambiente cultural, de acordo com a cultura da empresa e da organização. Então, a gente vem compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência para que vocês vejam os caminhos que a gente trilhou. Alguns deram certo, outros não, como faz parte do processo. E eu gosto de começar essa apresentação citando essa frase do professor Yves Doss, porque eu acho que ela é muito atual e ela reflete o que está acontecendo, principalmente no setor público. Quer dizer, a maioria das organizações não morre por fazer as coisas erradas. A Kodak não desapareceu porque ela deixou de fabricar filmes, tá certo? Simplesmente acabou, porque veio outro no mercado e tomou conta. Então, elas não morrem por fazer as coisas erradas, e sim por insistir em fazer as coisas certas por um período determinado, demasiadamente longo. Veja que é isso que está acontecendo com o setor público. Nós somos estruturados no século passado, raríssimas organizações têm estruturas atualizadas, nós estamos cheios de caixinhas, de hierarquias, funcionando exatamente como mandava na era industrial, só que nós não estamos mais na era industrial. Onde é que a gente está hoje? Hoje, a gente está vivendo um momento muito especial. Nós estamos na mudança de era, tá certo? Nós estamos saindo, o mundo está saindo da era industrial e entrando na era do conhecimento. E a disrupção é que comanda esse jogo. A era industrial durou pouco mais de 200 anos e o principal insumo é o capital. Nessa nova era que nós estamos entrando, que começou agora no começo do século XXI, a duração será muito mais curta, e a gente vai mostrar por que ela será mais curta, e o principal insumo é o conhecimento. E onde é que está o conhecimento? O conhecimento está com as pessoas. Portanto, hoje, a maior riqueza de qualquer organização, e principalmente dos governos, é seu capital humano. Ou seja, são as pessoas, são vocês. Vocês são a riqueza da organização, ou seja, aqui do tribunal. Essas aqui são as ondas de inovação, é um estudo feito pelo professor Schumpeter, que mostra aqui, tá certo, as ondas de inovação, e a cada onda, vocês podem olhar lá, tá certo, desde a primeira onda, nós estamos na quinta onda aqui, nós estamos aqui em 2015, na quinta onda, cada onda, ela foi alterada por uma inovação que mudou a forma que as pessoas viviam, mudou a forma de trabalho, é uma inovação disruptiva. E olhem como as ondas, elas estão cada vez menores, ou seja, a velocidade de inovação está cada vez maior. E as mudanças de ondas são provocadas por uma conjunção de inovações, como eu disse, disruptivas. Elas mudam completamente o paradigma da onda anterior. Basta a gente olhar quando apareceu o vapor, quando apareceu a eletricidade, quando apareceu a internet, muda completamente a maneira das pessoas viverem, a maneira de se produzir, a maneira de gerar riqueza. E o surgimento exponencial de novas tecnologias, que é o que nós estamos vivendo hoje, cada dia melhores e mais baratas,
faz surgir um ciclo virtuoso de inovação sem precedente na história da humanidade. Nunca se inovou tanto como agora. Nunca a inovação, as ferramentas para inovar, tiveram ao alcance de todos, de qualquer pessoa. As redes sociais estão aí para mostrar que você é protagonista. E você é qualquer um. São os bilhões de pessoas que existem hoje. São os cientistas, são todos. Como a gente estava brincando, até as pessoas com quem a gente não concorda, tá certo? Que pensam muito diferente da gente. Também são protagonistas. Então, esse é um mundo completamente diferente. E o grande desafio hoje de qualquer organização, seja pública ou seja privada, será se preparar para ter a inovação como rotina, como vocês viram Paulo falar agora. A inovação tem que fazer parte do seu dia a dia, como ela faz parte hoje do dia a dia de qualquer organização que queira se manter. Todo mundo dizia há alguns anos, olha a Google, a empresa mais inovadora. A Google coloca a inovação na sua preocupação diária. Diária. A pessoa está lá para inovar. E o que inovação é essa? A gente vai mostrar, tá certo? E ela está usando, o que ela está usando? Novas técnicas, novas ferramentas, novas abordagens que estão aí à nossa disposição e baratíssimas. Quer dizer, hoje, há tempos atrás, quem tem cabelos brancos aqui ou sem cabelo sabe disso, a gente para produzir um álbum de fotografia era a coisa mais difícil. Hoje, onde estão as suas fotos? Ou está no seu celular, ou estão nas redes. Você viaja hoje, tá certo? Fotografa à vontade, porque é tudo digital, e coloca tudo na rede. Quanto você gasta com isso? Absolutamente nada. É outro modelo de negócio. Não pense que a Google não está ganhando dinheiro, ou as empresas que disponibilizam esses portais para a gente guardar as nossas coisas, estão ganhando muito dinheiro. Não é à toa que são aquelas que estão nos primeiros lugares aí, nas pesquisas que mostram os grandes áreas, os mais ricos do mundo. E como é que o governo trabalha hoje? Ou vem trabalhando ao longo do tempo? O Paulo Alcântara, eu conheci o Paulo há quase 20 anos, nos idos da internet, no surgimento da internet de 95, quando surgiu comercialmente no Brasil, e de lá para cá, os governos, sem dúvida, têm usado as novas tecnologias, todos os governos têm. Todos os governos montaram o que a gente chamava de plano de governo eletrônico. Só que a gente usou as novas a gente aplicou as novas tecnologias nos nossos processos tradicionais, sem a devida revisão, sem a devida integração. Continuamos ainda hoje trabalhando, tá certo? Não como um governo único, mas dentro de um próprio governo estadual, separa por secretaria, por órgão, cada um é dono daquele negócio. A gente não se apresenta para o cidadão como um governo único, que o que dirá em termos de níveis municipal, estadual e federal. Então a gente continua usando as novas tecnologias em cima de processos tradicionais. O que a gente ganhou foi automação. Tivemos ganhos fantásticos. Quer dizer, todo mundo sabe que o Brasil foi o primeiro país no mundo a usar imposto de renda pela internet. Quer dizer, não tem lugar nenhum no mundo que usava, que você aplicava, que você declarava seu imposto de renda. Não tem lugar no mundo que usou pela primeira vez eleições, tá certo? Usando também os meios digitais. Todos os nossos impostos hoje estão pagos pela internet. A maioria dos serviços, as centrais de atendimento ao cidadão, que começou no SAC na Bahia, Poupa Tempo em São Paulo, e quase todos os estados têm seu programa. É claro que a gente evoluiu muito, é claro que a gente facilitou muito a vida do cidadão, é claro também que houve redução muito forte de custos, e aí basta ver o exemplo dos bancos. Todos nós aqui ficamos felizes, nós trabalhamos para os bancos, nós movimentamos a nossa conta, nós aplicamos o dinheiro, fazemos tudo para o banco. E ficamos felizes com isso. Por que os bancos optaram por isso? Porque a redução de custo é fantástica. A transação virtual é infinitamente mais barata do que a transação física. Mas basta entrar em qualquer governo, em qualquer secretaria, você olha na mesa do servidor, estão lá os processos, continuam lá. Quer dizer, a gente não desmaterializou os nossos procedimentos. Muito difícil
alguns tribunais de contas passaram a fazer o acompanhamento das contas dos entes aos quais eles fiscalizam por meios eletrônicos, mas ainda são poucas experiências no Brasil. Então, a gente, ao longo desse tempo, usamos tecnologia sim, mas não revimos os processos. E esse modelo é muito tímido para enfrentar essa nova agenda que a gente está vivendo agora no setor público. E essa foto mostra o que está acontecendo em todo lugar, em todo o país. Manifestações constantes da sociedade, tá certo? Porque hoje os problemas são de natureza complexa em qualquer área: segurança, trânsito, crack, educação, saúde. Não é mais possível um único setor resolver esse problema. Vocês devem acompanhar aqui em São Paulo, está quase todo dia no Jornal Nacional, a questão do crack em São Paulo. O crack é um problema de quem? Da saúde? Da segurança? De trabalho? Da área social? Ele é de todos. E se todos não se unirem, não vão resolver esse problema, porque ele é de natureza complexa. Ele não é mais de natureza simples. Antigamente, os problemas eram de natureza simples. A Secretaria de Segurança dava conta da segurança da cidade. A Secretaria de Saúde dava conta da saúde, etc. Hoje não dá mais. E os governos insistem em continuar trabalhando de forma isolada, como se estivesse no século passado. Aquela foto lá é um pombo carregando um celular dentro de um presídio, entrando num presídio em São Paulo. De quem é esse problema? Da segurança? Do meio ambiente? De telecomunicações? Ou seja, problemas de natureza complexa não se resolve mais com um único saber, com uma única autoridade. Ele tem que trabalhar com diversos conhecimentos. Só assim é que você poderá ter uma solução eficiente. Trânsito é a mesma coisa. A gente tem visto, vocês devem estar acompanhando em São Paulo, pinta a faixa, faz isso, faz aquilo. Não adianta, não resolve o problema. Enquanto a questão for comandada pela Secretaria de Transportes, não vai resolver o problema nunca, porque o problema não é trânsito, o problema é mobilidade. Bastava uma simples medida, alterar o horário de funcionamento do setor público, de alguns setores privados, que resolveria muito mais do que alargar as ruas ou pintar faixas. Mas para mudar o horário, você precisa de uma grande articulação com toda a sociedade. Porque as ruas, por mais que você amplie, não tem jeito, a quantidade de carros sempre é muito grande. Então, hoje a questão, todos os nossos problemas, eles são de natureza complexa, diferente do que era antigamente. E não se resolve com um olhar simples, não se resolve com uma estrutura montada na era industrial. Departamentos e hierarquias, sem falar um setor com o outro, não vai resolver. As soluções no crack a gente vê sempre no Jornal Nacional. Entra o pessoal da segurança, tira todo mundo de uma área que a gente tem no centro. Um mês depois estão todos lá de volta. Aí o problema vira saúde. Não, vamos colocar quem quiser, respeitando o direito do cidadão, um tratamento. Uma semana depois volta todo mundo. Ah, mas aí a área de assistência social, vamos arrumar um emprego para essas pessoas, para elas se sentirem valorizadas. Arruma um emprego de gari na prefeitura. Um mês depois, volta todo mundo. Não resolve o problema, porque ele é de natureza extremamente complexa. Enquanto não sentarem junto com todos os envolvidos, as soluções não serão eficientes. E o que gera essa situação? Ela gera o que nós estamos sentindo hoje: insatisfação da cidadania, em qualquer área, em qualquer setor. O cidadão tem dito: eu não estou satisfeito, ele não se sente mais representado. O governo não tem mais, como disse aqui na abertura, o governo não é uma empresa privada que fecha as portas, não é a Kodak que simplesmente não tem para quem vender filmes, para de fabricar e fecha. O governo perde o que é mais importante para ele, que é a representatividade, que é a legitimidade. E isso faz com que você coloque em risco a própria democracia. E quando alguém não ocupa um lugar, que é o que está acontecendo hoje, a gente falou muito aqui das mídias sociais, a sociedade vive no mundo virtual. Vive no mundo virtual.
Ou o governo vai para essa sociedade, ou alguém vai ocupar esse espaço, para o bem ou para o mal. A gente tem acompanhado, todos nós temos acompanhado o que acontece com as favelas do Rio. O governo abandonou aquele espaço físico durante muitas décadas. Olha o custo que é para retomar o controle daquele espaço. Então, os governos precisam estar antenados, porque ou eles mudam, ou essa insatisfação vai nos mudar, querendo ou não. Essas mudanças aceleradas em todos os planos, social, tecnológico, econômico, elas estão colocando a gente em xeque todos os dias. E a tempestade está cada vez maior e nos abalando a cada dia que passa. Como é que a gente entende que o governo deveria trabalhar? Sem dúvida que nós temos que usar as novas tecnologias. Elas estão aí à nossa disposição. Elas estão cada dia mais baratas. Elas estão cada dia melhores. Hoje você pode fazer tudo. Tudo que você imagina que dá para fazer, tem tecnologia para tanto. A diferença é que nós temos que rever os nossos processos. Temos que mudar esses processos. Temos que integrar, temos que começar a não mais ter o foco no cidadão. Temos que inverter isso, nós temos que ter o foco do cidadão. É o cidadão que tem que dizer como ele quer receber um serviço. Nós insistimos em disponibilizar serviços presenciais, com formulários, etc, etc. Não é assim que o cidadão quer. É uma nova sociedade. Ele quer resolver tudo pelo seu smartphone. É assim que a sociedade está vivendo. No caso de São Paulo, no nosso estado, 62% da população, dos 44 milhões de habitantes, tem menos de 34 anos. O que significa uma pessoa ter menos de 34 anos? Significa que ela teve no seu processo de formação a internet, que mudou completamente a nossa vida, mudou completamente a maneira de você aprender as coisas. Essa nova sociedade, eles têm no seu DNA chamada colaboração. Olhem seus filhos, seus sobrinhos, qualquer pessoa mais jovem, tem algum problema, seja na escola, seja na vida, entra na rede social e diz, estou com tal problema, quem me ajuda? E ele resolve aquela questão recebendo ajuda de amigos ou de pessoas que ele nem conhece. Portanto, está no DNA das pessoas dessa nova sociedade, dessa nova pessoas que estão surgindo aí, está no seu DNA a colaboração. E os governos têm que usar isso como as empresas estão usando, a colaboração para gerar serviços de interesse. Só assim a gente combate a insatisfação. Se a gente usar as novas tecnologias, rever os novos processos, nós vamos estar promovendo aquilo que a gente está chamado de inovação organizacional. E o porquê? Porque nós temos que fazer com que os governos terão que usar esses procedimentos, novas tecnologias, novos processos e promover inovação. Mas para isso é necessário assegurar uma qualificação necessária. É preciso entender, integrar, coordenar cadeias, como eu disse, de alta complexidade. Ninguém resolve nenhum problema sozinho. Os problemas não são de uma única área. O problema da educação não vai ser resolvido só na Secretaria de Educação, de Saúde, só na saúde, etc. Tem que haver, como foi dito aqui, trabalho de equipe. As pessoas precisam se juntar, os conhecimentos precisam estarem juntos para enxergar aquela realidade. Só assim a gente vai promover a chamada inovação organizacional. Portanto, a gente está entre dois mundos. E como é que a gente faz? E o que fazer para unir esses dois mundos? Sociedade industrial que nós estamos saindo e a era do conhecimento. Dois mundos que nós estamos vivenciando. A nossa era é uma era especial, porque a gente vive essa transformação, também mais penosa para nós. Aí a gente vai abordar as 5 grandes mudanças que nós entendemos. Primeiro, mudança cultural. Nós temos que fazer o que? Nós temos que superar o modelo mental da era industrial. Lembre-se da era industrial. Aí tem uma frase do Henry Ford, que no começo do processo de industrialização, dizia que o que mais chateava o Henry Ford é que quando ele contratava
funcionários para a fábrica dele, as pessoas vinham com ideias, vinham com a cabeça. E isso está muito bem retratado naquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Porque na era industrial é tudo compartimentado. Você sabia o que fazer, apertava um parafuso e pronto. Essa era a sua função, aperte o parafuso. Já o presidente da Sony, no Japão, no final do século passado, orientava quem recrutava pessoas que ele não queria mão de obra, não queria só braços, ele queria cabeça, porque ele queria pessoas que observassem os processos de trabalho e pudessem inovar, pudessem melhorar a qualidade dos seus produtos, que foi o presidente da Sony. E a gente viu o quanto essa empresa cresceu no final do século passado. Portanto, a gente tem que fazer uma mudança cultural, superar o modelo mental. Por quê? Porque ele é pouco efetivo para a solução de problemas complexos. Ele resolve os problemas simples. A gente nós somos formados para resolver problemas simples ou um pouquinho complicados, mas não problemas complexos. E como é que a gente faz isso? Realização de programas voltados para a formação da cultura inovadora, como o Paulo mostrou aqui. É sensibilização, é cultura, é começar a entender que o mundo mudou e que a gente faz parte dessa mudança, que a gente tem que rever aquilo que a gente faz, que a gente tem que estar aberto à inovação, aberto às novas coisas, porque nós estamos fora do nosso ambiente de trabalho, em casa, com os filhos, etc. Você está aberto a isso, você está conhecendo toda essa nova realidade, esse novo mundo, por que não trazer isso para o nosso ambiente de trabalho também? A outra mudança é educacional. Nós temos que superar programas de capacitação de prateleira, ou seja, hoje com o Google, tá certo? Tudo digitalizado. Aqui mesmo, estavam me falando aqui, que fizeram um convênio com o fórum, com todos os pareceres jurídicos, documentação jurídica sobre a atuação do tribunal. Está tudo pronto, está tudo lá, basta procurar. Por que é que eu vou fazer cursos para ensinar o que já está na rede, ou que já está disponível para o cidadão? Eu tenho que mudar esses cursos de prateleira. Eu tenho que trazer as novas ferramentas que estão aí. Porque o conhecimento adquirido se evapora quando os servidores voltam por órgão. Como é que são os cursos tradicionais? Tiram a gente por 130 horas, 60 horas do nosso ambiente de trabalho, a gente vai para um curso lá, A, B ou C, e a expectativa é que a gente volte do curso e aplique tudo aquilo que a gente aprendeu nos nossos problemas do dia a dia. Não é possível, não acontece isso. Por que não levar para a sala de aula os problemas do dia a dia? Por que não resolve junto com outros olhares, outros companheiros, com outras visões? Por que não fazer trabalho em equipe? Por que insistir em dar conteúdos que já estão disponíveis na internet? Que basta você usar o Google que você acessa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, a Veja, da semana passada, mostrou aí, fez uma matéria sobre o que está acontecendo na Finlândia, na educação da Finlândia, que é o melhor sistema educacional desse planeta. Eles estão revendo o currículo das escolas fundamentais. Por quê? A conclusão que eles chegaram é que a maior parte do currículo já está disponível para aquela criança, a criança acessa aquilo, não precisa do professor para acessar o conteúdo. Precisa do professor para entender, para selecionar conteúdos, para procurar, para achar. Tem que mudar o currículo. E as nossas escolas de governo continuam insistindo em o que a gente chama de cursos de prateleira. Ou seja, querendo passar conhecimento que está à disposição do servidor através do seu computador, etc. A saída é um mix de disciplina, mais espaços para metodologias colaborativas, storytelling, design thinking, design de serviços. São abordagens diferentes que estão à nossa disposição hoje. Fazer um blog, em vez de fazer um relatório de 20 páginas, faça um filminho com seu celular, bote no YouTube e avise o seu chefe que o relatório que ele pediu está no YouTube, para ele dar uma olhada. É muito mais eficiente do que as 20 páginas que você vai escrever. Então, essas são as novas metodologias. Trabalhar não em sala de aula comum,
A Finlândia está mostrando que é preciso mudar o espaço físico. A criança aprende muito mais fora da escola do que dentro do ambiente escolar. É preciso começar a trabalhar em laboratórios de inovação. E a capacitação é uma ação continuada. Nós temos que ter essa ação todo dia. Eu que saí da universidade de arquitetura, quando eu saí eu estava preparado para o mercado. Hoje, qualquer universitário que sai da faculdade não está preparado para o mercado já avançou muito mais. Portanto, ele tem que ter consciência de que ele tem que aprender sempre, todo dia. E hoje ele pode fazer isso através da internet. Qualquer universidade americana, você pode acessar os cursos aqui. Ah, não sei falar inglês. Desculpe, tem tradutor. E a maioria você consegue colocar lá embaixo a legenda na língua que você escolher. São Paulo lançou há 2 anos a Universidade Virtual, que está fazendo agora curso à distância para engenharia. Todo o conteúdo está lá. Eu quero aprender alguma coisa, eu vou para a internet. Isso tem que ser uma ação normal. Portanto, eu tenho que ter no meu ambiente de trabalho acesso às redes. Tem que estar aberta, e ainda assim, órgãos insistem em proibir que o servidor acesse o Facebook, acesse as mídias, acesse a internet livremente, não acesse o YouTube, com a velha desculpa de que isso afeta a segurança do órgão, ou que isso compromete a banda que tenho disponível, ou então que o servidor vai ficar nas redes matando o tempo, como se essa fosse a questão. Então a gente precisa mudar. Essas mudanças educacionais são fundamentais nesse processo. Mudanças organizacionais, nós temos que superar a proliferação de estrutura, departamento, níveis hierárquicos, porque a legislação que está hoje aí, ela é para frear e não para incentivar a inovação. Tudo está bloqueado. Isso é característica da era industrial. Na era industrial, era necessário que cada um fizesse exatamente o que estava previsto. Hoje não é mais assim. Hoje é preciso mudar. Por quê? Porque essa estrutura é um aumento do preconceito, a perda da visão sistêmica, atrasos, predomínio da atividade burocrática, déficit de políticas públicas contemporâneas, baixa qualidade na entrega de serviço, demora, etc. O tempo hoje é outro, a velocidade é outra. Como é que a gente consegue fazer isso? Com a criação de ambientes favoráveis à criação e ao compartilhamento do conhecimento, da inovação. Esse BAI é uma teoria dos japoneses, 2 japoneses, que lançaram a espiral do conhecimento nas organizações. Como uma das questões de inibição da inovação que o Paulo citou aí, tá certo? Eu tenho medo de compartilhar minha ideia, o meu conhecimento. Uma grande bobagem. Conhecimento é a única coisa que você, ao compartilhar, em vez de você dividir, você multiplica. Uma ideia que você troca com um colega, pode ter certeza que dali nascem 2, 3, 4 ideias, porque a visão das pessoas ajudam a melhorar aquela ideia, a mostrar outras maneiras de fazer aquilo. Então, conhecimento é fundamental que seja compartilhada. E a organização precisa usar a inteligência coletiva, dentro dela e fora dela. Nós temos que aproveitar esse DNA de colaboração que existe. E lembre-se, o fundamental na sociedade do conhecimento é o conhecimento, não é o capital, não são as instalações físicas, é o capital humano. É isso que gera riqueza. Olhem a lista dos homens mais ricos da Forbes, vocês vão ver quem está lá na frente. Pessoas que usaram o conhecimento. Olha a Google, Microsoft, etc., essas grandes empresas, WhatsApp, Facebook. A gente estava falando do WhatsApp aqui, vocês sabem que o WhatsApp tem 30 bilhões de mensagens dia. 30 bilhões, dá para imaginar isso? Olha o que uma invenção faz. Então a gente tem que criar esses ambientes para mudar a nossa estrutura organizacional, porque se a gente estiver trabalhando em caixinhas, departamentos, sem trocar conhecimento, sem trocar experiência, nós vamos voltar para aquele primeiro slide. Continue fazendo as coisas certas. E um dia, sem a gente perceber, a organização vai mudar completamente, porque a sociedade vai interferir.
Mudanças metodológicas. A gente precisa separar, temos que superar o distanciamento entre o jeito que o governo trabalha, que é todo hierarquizado, e o que a sociedade pratica, que está em rede. A gente estava falando aqui agora, é muito comum, isso também teve recentemente em várias revistas, e a gente estava comentando aqui antes com os colegas, mães se unem em grupo para discutir o problema que elas têm em comum, que é um filho novo, como educar aquela criança, os problemas que a criança tem. As mães trocam experiência. Por que elas fazem isso? Fazem através do quê? Do WhatsApp, do Facebook, criam comunidades para discutir o mesmo assunto que é comum a elas. Como é que elas ganham com isso? Cada uma delas tem um conhecimento diferente, tem uma maneira de ver a coisa, vive uma situação diferente. A troca desse conhecimento é que vai ajudá-las a melhor educar o seu filho. Então, veja, a sociedade trabalha em rede hoje. E o governo continua trabalhando hierarquizado, departamento, chefe, subchefe, etc. Você não pode fazer nada, tem que pedir autorização para todo mundo. Por que temos que mudar? A geração de processo mal documentado é um convite ao retrabalho. Quanto a gente faz trabalho repetitivo? Desaceleração no ciclo de criação do conhecimento. A gente não troca conhecimento. A gente não sabe nem para que muitas vezes você está fazendo aquilo. Não, é porque está no decreto tal, na norma tal, na portaria tal, ou sempre foi assim. Desde que eu estou aqui é assim. Não dá mais. Não existe mais essa situação. A gente tem que mudar isso. Como a gente faz isso? Usando metodologias e técnicas gerenciais que facilitem a gestão do conhecimento. A criatividade, como o Paulo colocou, é fundamental. Todos nós somos criativos, todos. O brasileiro é reconhecido lá fora. A busca por brasileiros é pela sua criatividade. Todas as empresas, Paulo e eu que trabalhamos muito tempo em governo eletrônico, a gente via Microsoft, todas essas grandes empresas, IBM, recrutam no Brasil quem? Jovens. Por quê? Não é que eles têm conhecimento maior ou menor do que os outros lá fora. Criatividade. Então faz parte do nosso DNA ser criativo. Então as organizações precisam facilitar, criar ambientes para que isso aconteça. Não tenham medo de fazer uma comunidade no Facebook ou usar o WhatsApp para trocar o conhecimento, não é só da vida lá fora, não é só da educação do filho, mas também das questões internas do trabalho. Ferramentas a gente tem aos montes. E mais interessante, de graça. Basta usá-la. Mudanças tecnológicas. Superar a visão míope do uso de tecnologia como um recurso especializado de uso restrito. Limitação da tecnologia como instrumento para fazer mais rápido. Como a gente disse aqui, está aberto para todo mundo. Todos são protagonistas, todos. Do mais simples servidor ao dirigente daquela instituição. Todos são protagonistas. Não existe mais essa divisão. E pensar que tecnologia está só na mão de alguns poucos que dominam é uma grande inverdade. Ela está na mão de qualquer um de nós. Eu não preciso entender de programação para usar a maioria das ferramentas que hoje estão à minha disposição. Então você é protagonista. Você pode fazer um blog, você pode ser o protagonista, você pode expressar as coisas, você pode criar, está à nossa disposição. Por quê? A inibição de uso das novas tecnologias para aprimorar processos, aproximar pessoas, ampliar a base de conhecimentos e gerar novos serviços. Usem essas ferramentas que estão aí. Olhe como vive uma pessoa hoje numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, ela não consegue viver lá se ela não te usar, não baixar um monte de aplicativos no seu smartphone. Eu quero um táxi. Tem a Uber que está dando a maior confusão agora, tá certo? Mas eu tenho lá vários aplicativos para chamar táxi. Eu me registro lá, chamo um taxista, ele me pega. Eu tenho desconto, porque eu sou um cara cadastrado no sistema. Eu posso pagar por cartão de crédito, ele vai receber a fatura lá. Veja a facilidade quanto a isso. Eu estou em São Paulo, numa rua tal, quero ir para uma rua, um outro bairro. Como é que eu vou? Entro no aplicativo, o meu celular já tem GPS, sabe onde eu estou,
eu só digito para onde eu quero ir. Ele vai me dizer qual é o metrô que eu tenho que tomar, qual é o ônibus que eu tenho que tomar, onde eu tenho que descer. Porque todos os ônibus de São Paulo, a prefeitura colocou GPS e abriu essa informação na internet. Os metrôs de São Paulo, os trens, também têm a sua circulação, as informações sobre ela na internet. Quem gerou esses aplicativos? Nem sei. Se vocês entrarem no Android Market ou no Apple Store, vocês vão ver que tem mais de 80 aplicativos só do metrô. Quem que gerou isso? A direção do metrô, a área de tecnologia do metrô? Nenhum. Quem fez é a sociedade. Garotos que têm um problema. A gente tem um ciclo de palestras mensal que a gente chama Inova Day, que a gente procura trazer. Nós trouxemos o Breno, que agora está trabalhando na Microsoft em Seattle. Esse garoto, 19 anos, tinha um problema. Ele mora na Zona Leste e ele precisava tomar ônibus e trem. E todas as vezes que tinha qualquer problema no trem, ele só sabia que tinha problema quando ele chegava na plataforma. Aí já tinha pago a passagem, etc. Ele diz, não é possível. Eu quero um aplicativo que me diga se está funcionando antes de eu atravessar, antes de chegar na plataforma. Ele fez um aplicativo. Quando a gente levou para o Inova Day, no começo do ano passado, ele só tinha 80 mil seguidores que baixaram o aplicativo dele. No celular, e o que ele fez? Integrou o GPS dos ônibus com o funcionamento dos trens e do metrô. O celular dele tocava 10 minutos antes de passar o ônibus embaixo da casa do ponto que ele tomava perto da casa dele. Aí ele ia para o ponto. Aí ele olhava no celular para verificar se o metrô estava funcionando, se estava em ordem, porque se tivesse qualquer problema na linha do metrô, ele tinha outra opção, usava outra opção, outro ônibus, outro transporte. O garoto fez esse aplicativo e disponibilizou. E ele contando dizia, por que você fez esse aplicativo? Dizia, para resolver um problema meu. Mas eu sei que muita gente, meus colegas, também têm esse mesmo problema, então eu deixei na Apple Store. As pessoas vão lá, baixam e usam. Olha o que ele fez. Aí a CPTM o convidou para ajudar a melhorar lá os seus aplicativos e hoje ele está trabalhando, foi contratado, está em Seattle trabalhando para a Microsoft. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Essa é a sociedade com quem a gente está trabalhando. Ou a gente vai para esse mundo, ou, como viu naquele primeiro slide, a gente vai morrer continuando fazendo tudo certinho. Meu chefe está feliz, porque eu só faço aquilo que ele manda. Com isso, a gente vai, com essas mudanças, diminuição de controle, democratização do acesso às redes que a gente falou, não tem cabimento eu não ter acesso às redes sociais, não tem cabimento não ter acesso às redes, incentivo à construção de aplicativos, a gestão distribuída do conteúdo. Ninguém pode ficar, como o Paulo disse, o cara tem medo de dividir a sua ideia, porque o outro vai roubar a sua ideia. Desculpe. A ideia só é importante, só é rica se ela for compartilhada. O conhecimento só é válido se eu tirar da minha gaveta e disponibilizar. Aí as pessoas vão ver que ele é importante, vão compartilhar. Então não tem mais aquilo de informação é poder, claro que é, mas é a informação que os outros sabem que eu tenho, aí eu tenho poder. Se ninguém sabe qual é a informação, ninguém tem poder nenhum. Então é preciso mudar aí também. Em síntese, a gente entende que caberá aos governos do século XXI conectar esses dois mundos, trabalhar de forma transdisciplinar, como foi levantado aqui pelo Paulo no seu programa de plano de inovação. Recuperar a visão crítica e a capacidade analítica. Tem que levantar a cabeça, não dá mais para ficar repetindo, fazendo as coisas sem olhar para quem, por quê, como, quanto custa. Interpretar dados e informações, estruturados ou não. Nunca tivemos tanta informação como hoje. E não tem nenhuma dificuldade em acessar as informações. Qualquer informação. Produzir, localizar e avaliar ideias. A gente precisa fomentar que o servidor dê ideias. Ter aqui uma forma de gestação dessas ideias. As grandes empresas estão fazendo isso. O que vocês acham que aconteceu com o WhatsApp? A quem ele está abalando? Telefônica,
todas essas empresas de telecomunicação. De repente, as pessoas pararam de falar, começaram a escrever via internet. Gerar e implementar soluções inovadoras. Ou nós, governos, ficamos atentos a isso, ou a gente vai continuar gerando insatisfação da sociedade. Mas cuidado, de que inovação a gente está falando? A gente está falando de inovação organizacional. Da onde surgiu esse termo inovação organizacional? Em 2003, os países da OCDE fizeram um encontro em Oslo para rever o conceito de inovação. Todo mundo achava, ou até aquela época, inovação vinha de laboratórios, de centros de pesquisa, é uma inovação tecnológica, alguém que trabalhou muito com o conceito, mudou a forma de fazer um novo produto, gerou novas coisas. Eles introduziram esse conceito de inovação organizacional, que é a utilização de novos métodos organizacionais nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. O que quer dizer isso? Que a inovação está presente no nosso dia a dia, qualquer setor, de qualquer pessoa. Basta rever ou ter um olhar crítico sobre o que eu estou fazendo. Inovar é mudar o método organizacional, ou seja, a prática do negócio, aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou batendo o carimbo todo dia, não tem outro jeito de fazer aquilo? É rever o seu trabalho. É o que a gente chamou lá de rever os processos, usando as novas tecnologias que estão à nossa disposição. Isso a gente vai gerar chamada inovação organizacional. Esse manual de Oslo está no nosso site, inclusive em versão em portuguesa, e é uma boa leitura, porque ele conceitua muito claramente o que é a chamada inovação organizacional, e ele chama a atenção que a inovação organizacional, principalmente o setor público, deve ficar atento a ela. E onde é que ocorre a inovação? Eu vou recorrer aqui a umas frases, ou um relato do Jacques Welchon, que foi presidente da GE, que era uma das empresas mais inovadoras há uns tempos atrás. Ele dizia que a inovação, ela surge numa organização com ideias de funcionários anônimos. São eles que geram inovação na organização. Que a inovação não é coisa de gênio, não é coisa de alguns só que faz a inovação, mas a inovação nasce exatamente em quem tem a percepção, um olhar sobre o que está fazendo e encontra uma maneira diferente de fazer aquilo. Nós estamos no setor público, nós estamos cheios de regras aqui que diz o que nós temos que fazer, mas não tem tantas regras que dizem como fazer. A gente pode mudar. É essa inovação organizacional que se prega para os governos. É usar as novas ferramentas, revendo os processos. Qualquer qualquer setor. E não adianta, a inovação não vai sair do presidente do Tribunal de Contas ou dos conselheiros. A inovação vai nascer aqui com vocês. Vocês é que vão gerar a inovação. É essa a inovação. E isso é fato. Vocês devem estar ouvindo 1000 histórias sobre o que eles chamam que a inovação nasce no chão da fábrica. Eu só vou contar uma aqui, que talvez os senhores já conheçam, que é de uma fábrica que fabricava pasta de dente. Eles tinham um problema sério, porque muitas das caixinhas da pasta de dente iam vazias. E eles tinham que recompor depois aquelas caixas que estavam vazias. Bom, o presidente da empresa chamou o setor de engenharia e mandou desenvolver um sistema que controlasse a qualidade da produção e não mais mandasse, distribuísse caixinhas de pasta de dente sem o tubo de pasta lá. Foi para o setor de engenharia, bolou todo um sistema de controle. Tempos depois, eles notaram que o problema continuava. Tinha reduzido um pouquinho, mas continuava. Só em uma única fábrica deles, numa cidadezinha, que tinha resolvido 100%. O presidente, com toda a equipe de engenharia, foi até essa fábrica para verificar o que estava acontecendo, chamaram os funcionários, dirigentes lá do setor, deram os parabéns, porque eles foram os únicos que entenderam e aplicaram corretamente os conceitos
os procedimentos que essa equipe de engenharia havia bolado para evitar que caixinhas sem pasta de dente fossem distribuídas. Aí um funcionário mais simples que estava ouvindo disse: ó, doutor, aqui não foi bem assim. Tudo que vocês mandaram está ali encaixotado. Aqui a gente faz o seguinte, tinha um ventilador enorme aqui, que a gente quase não usava, então a gente colocou na esteira que levava as caixinhas para a embalagem final, a gente colocou o ventilador, ligando no máximo. As caixinhas vazias caíam fora da esteira, só iam as caixinhas com a pasta de dente. Ou seja, a inovação, ela nasce na percepção, como o Paulo disse, na criatividade, ideias. E percepção e ideias não é os gênios só que tem, qualquer ser humano tem. E alguns são mais dotados, observam melhor. Quando ele troca esse conhecimento, se você monta ambientes para a troca do conhecimento, essas ideias aparecem. Alguém disse, ó, por que não usar isso? E acaba resultando, tá certo, em grandes soluções. E onde ocorre a inovação? Esse manual aí insiste, ela está presente em todos os setores da economia, inclusive na prestação de serviços públicos, onde pode ter um cunho disruptivo, ou seja, mudar totalmente. Quando nós tivemos imposto de renda pela internet, mudou totalmente. Ninguém mais fazia à mão, ninguém mais hoje faz à mão nada. Aliás, você já recebe semi-pronto, você faz pelo celular. Então é muito mais tranquilo hoje. Além desse conceito de inovação organizacional, é fundamental ter presente também o que a ONU em 2011 chamava a atenção dos governos de todo o mundo, o que eles chamavam de governo do futuro. Esse texto é de 2011, se vocês quiserem também está no nosso portal. Eles diziam que o governo tem que atuar como plataforma, que significa que os governos não têm que construir todos os serviços, mas sim disponibilizar dados como a infraestrutura para terceiros, que deve usar e construir serviços de valor agregado sobre eles. É o caso que eu contei para vocês, desse garoto Breno, que fez os aplicativos usando os dados da CPTM, do metrô e das empresas de ônibus de São Paulo. O governo não vai resolver todos os problemas. Tenham consciência disso. Agora, ele tem a obrigação de trabalhar como se fosse uma plataforma. O Facebook é uma plataforma. Olha a quantidade de negócios que o Facebook gera. Isso é uma plataforma. O governo tem que agir como uma plataforma. Outro dado interessante, que vocês devem ficar atentos também, é do Marco Civil da Internet, que fala sobre, que disciplina o uso da internet, com esses princípios, tá certo? E, principalmente, tá certo? Constitui, diz aí claramente, diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou seja, a nossa atuação como governo, para usar a internet para inovação, para difusão de aplicações. Então, ou seja, as novas tecnologias, há uma regulamentação oficial hoje, para que a gente use, nós governos, usemos as novas tecnologias. Isso significa usar as redes sociais, usar tudo que está à nossa disposição. E mais ainda, recentemente, agora no começo do ano, através dessa PEC, a palavra inovação, ela foi introduzida na Constituição desse país. E nesse artigo 19, no capítulo 4, que era da ciência e tecnologia, e agora é da ciência, tecnologia e inovação, no parágrafo único ela diz que o Estado, ou seja, nós, devemos estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados. Ou seja, o plano de inovação que vocês estão lançando aqui atende exatamente, tá certo, a essa determinação, a mudança da nossa Constituição que foi feita no começo desse ano. Então, parabéns pela iniciativa, já atento à nova legislação que está sendo atualizada. E o que visa essa inovação organizacional? Abrir as janelas do governo para o futuro. Nós temos que olhar para frente, não dá para ficar olhando para o retrovisor só mostra para trás.
Nós temos que olhar para frente e estimular a satisfação no local de trabalho. Se você não estiver satisfeito no seu local de trabalho, desculpe, você não vai inovar. Você tem que estar satisfeito, você tem que estar feliz, porque é lá que a gente passa 8, 10 horas do nosso dia, metade do nosso dia a gente passa no ambiente de trabalho. Melhorar o acesso ao conhecimento externo é fundamental, como foi dito agora, tá certo? O tribunal fez o quê? Fez um convênio para ter acesso a toda a documentação de um órgão, do fórum aí, tudo sobre legislação, etc, etc. Isso é conhecimento, você tem acesso a ele. Reduzir custos faz parte dos nossos objetivos, reduzir os nossos custos. A insatisfação da cidadania, ninguém aguenta mais aumentar tributos, impostos, etc. A gente paga demais, a sociedade paga demais. Nós precisamos reduzir todos os nossos custos operacionais. Usar meios eletrônicos, olha o que os bancos fizeram. Ninguém mais, o banco, se você emitir um cheque, o banco quase te penaliza. Quando você entra numa agência bancária, só tem caixa eletrônico lá, o cara não quer que você entre no banco, quer que você resolva tudo sozinho. É assim que os governos vão fazer, levar tudo para meio eletrônico, porque isso reduz muitos custos de transações, etc. E garantir, nós temos que ser competitivo, não é porque nós não somos no mercado, e a nossa competição é pela legitimidade, para representar, para deixar o cidadão satisfeito. Esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. E para isso a gente precisa ser competente. Eu vou falar rapidamente aqui o que o governo de São Paulo, como é que o governo está tratando essa questão de inovação. Em 2009, a gente lançou um decreto, a gente formalizou um programa de gestão do conhecimento e inovação com esses objetivos: efetividade, transparência, criação da cultura para a inovação, colaboração entre servidores, entre secretarias e principalmente com o cidadão, acelerar a criação e a circulação do conhecimento. São Paulo tem 680 mil servidores. Imagine o capital de conhecimento que está na cabeça de cada um desses 680 mil. Ampliar oportunidades de capacitação continuada, aí internet, etc., e estimular o uso das novas tecnologias e das novas ferramentas. A gente tem esse portal aqui, Rede Paulista de Inovação, www.govsp.net. Por que é .net, não é .sp.gov.br? Porque ele não está hospedado na área de tecnologia do Estado. Ele está nas redes. Quanto que a gente gasta para colocar esse portal lá? Zero, nada. Não tenho nenhum técnico da empresa de tecnologia do Estado participando aqui. Porque quem produz os conteúdos são os servidores públicos. Eles produzem conteúdo diretamente aqui. E a gente tem lá blogs, tem vários tutoriais. Ah, não sei como é que eu faço um filmezinho. Entra lá que ele te mostra. Eu não sei como fazer um blog. Entre lá que ele te mostra. Ah, eu não sei para que serve blog. Entre lá que ele mostra várias aplicações na área pública. Eu não sei como é que eu uso o WhatsApp para serviço público. Lá tem alguns exemplos. Eu não sei como é usar o Twitter para trabalhar no setor público. Olhe lá e veja como é que a polícia de São Paulo está fazendo a fiscalização ou a segurança das marginais usando o Twitter. E canais de vídeo. A gente tem um monte de vídeos lá para mostrar, porque a gente acha, tem certeza que a imagem é muito mais importante do que relatórios, etc. Onde é que estão os nossos vídeos? Todo no YouTube. Quanto que a gente gasta? Nada. Como é que a gente filma? Através do celular. E a gente tem uma câmerazinha lá digital para fazer alguns vídeos. E a gente está trabalhando em 5 eixos principais, estruturantes. Cultura da inovação, como vocês estão fazendo aqui, como é esse nosso encontro hoje, é estimular isso, mostrar que é possível fazer, tem gente fazendo, mostrar cases para vocês. Métodos e tecnologias, é preciso sim usar. O que é design de serviço? Alguém que fez algum curso de design de serviço? Storytelling? Essas metodologias estão à nossa disposição, nós temos que aprender, tem que fazer parte dos nossos cursos. Projetos inovadores, a gente tem que estimular projetos em várias, como o Paulo diz, vou levantar problemas ou oportunidades de inovação e aí gerar projetos.
Capacitação permanente, você não muda a cultura de uma organização se não for através da capacitação. E governança, ter uma certa governança para acompanhar tudo que está sendo feito. Não é acompanhar para controlar, é acompanhar para disseminar o que está sendo feito para que todos possam participar também. E algumas ações mais recentes que nós temos feito, que vale a pena destacar. A gente celebrou um convênio com a Universidade USP, e eles têm nos ajudado muito na promoção da inovação. A USP traz gente do mundo inteiro lá para São Paulo para discutir os mais variados temas, inclusive inovação. E esses pesquisadores passam lá pelo governo, dão palestras, etc., para fomentar a chamada cultura da inovação e a capacitação. Eles nos ajudaram a montar um laboratório de inovação em governo, que é um dos primeiros laboratórios de inovação em governo aqui na América Latina. A gente realiza toda a última sexta-feira do mês o Inova Day, que são palestras, cases na área de inovação que a gente mostra, e vocês poderão assistir aqui, basta entrar no nosso portal, está tudo gravado e tem todos os vídeos lá. A gente tem realizado um programa de capacitação forte em Design Thinking, ou Design de Serviços, que essa é uma metodologia centrada no usuário, ou seja, você montar os seus projetos não focado no, mas sim com a visão do usuário, que é mais importante. Estamos com um projeto de colaboração em parceria com o Reino Unido na área de transparência, na abertura de bases de dados, para fomentar aí o conceito de governo como plataforma. E recentemente, em janeiro desse ano, foi criada, hoje faz parte da estrutura formal do Estado, uma unidade de inovação dentro dessa subsecretaria. Este daqui, rapidamente, só tem 5 minutos, eu vou mostrar aqui, esse é o nosso Laboratório de Inovação em Governo. Ele foi montado, baseado no conceito de laboratórios de criatividade desenvolvido em Stanford, desenvolvido no Vale do Silício, em vários lugares do mundo estão criando esses laboratórios de inovação, de criatividade. Ele serve para resolver problemas complexos, multidisciplinar, muito baseado no conceito de design de serviços, que tem a etapa de imersão, jogo dentro do problema, daí geram ideias e depois eu prototipo uma solução. Ou seja, eu prototipo uma solução em laboratório antes de sair fazendo. E hospedagem de projetos inovadores. A gente quer levar para esse laboratório os projetos inovadores do governo. Recentemente, a questão de um mês, a entidade que cuida de inovação no Reino Unido, chamado Nesta, colocou o laboratório, uma rede, mostrando onde é que existe laboratórios de inovação em governo. Notem que aqui na América Latina são apenas 4 laboratórios. 2 no Brasil, que é o nosso, que é o IGOV-LAB, e um do governo de Minas, que foi montado também. O do Chile, tá certo? E um outro aqui, lá no Uruguai. São esses laboratórios de inovação em governo. São cerca de 40, 50 laboratórios de inovação em governo que existem hoje. Porque todos esses governos estão percebendo a necessidade, a importância de prototipar soluções, de buscar novas soluções para problemas complexos. Aí só um dado, que é uma pesquisa que mostra que todo mundo acha que inovação é importante, mas muito poucos praticam a inovação. Aqui esse nosso laboratório, ele oferece um espaço, é uma sala grande, onde você tem lousas digitais, você pode conectar com todo mundo, as pessoas não precisam estar presentes lá fisicamente. Tem uma sala de trabalho em grupo e uma sala que a gente chama de descompressão. Quando as pessoas estão um pouco aborrecidas, vão lá para essa salinha, ficam lá conversando, tomando um cafezinho, fazendo um joguinho, que é onde normalmente nascem as boas ideias. Aqui essas são as atividades que a gente faz, está fazendo lá, mas é um espaço dedicado exclusivamente à experiência e desenvolvimento de ideias. Como o Paulo colocou aqui na apresentação, a gente precisa de ideias. Mais do que ideias, a gente precisa prototipar essas ideias. E o laboratório é um espaço adequado para isso. Esse aqui é o ambiente, são os móveis que você pode montar de qualquer jeito, trabalho em grupo, etc., divisórias aí onde você pode escrever nas divisórias, abrindo salas para trabalho em grupo, etc. Esse daqui foi o que nós usamos, o primeiro evento que nós fizemos no laboratório foi o GovJam,
GovJam é um movimento internacional de 20 países em 50 cidades no mundo. Eles lançam um tema e essas entidades todas têm 48 horas para apresentar uma solução para aquele problema. Eles lançaram agora, foi recente, só questão de um mês, aqui no Brasil participaram 2 entidades, uma em São Paulo, que é a Telos, que é uma OCIP, formada por garotos da faculdade da GV, que fizeram administração pública, mas não querem trabalhar em governo, querem trabalhar para governo, mas fora de governo, e se especializaram em design de serviço. Então, a gente montou esse GovJam, tivemos 46 pessoas participando, 23 do governo e 23 da sociedade, fizeram 5 projetos. Vale a pena dar uma olhada no site do GovJam, que a gente tem lá no nosso portal, vocês entram, só botar GovJam na internet, vocês vão ver lá que sobre o mesmo tema, 20 países, mais de 50 organizações têm olhares completamente diferentes e apresentam soluções das mais variadas. Então é importante como fonte de ideias, e todos eles prototiparam uma solução, porque todos esses, o modelo usado, a ferramenta usada aí, foi Design Thinking ou Design de Serviço. Esse lá é o pessoal trabalhando, está vendo aquelas salinhas lá, são aquelas divisórias, são abre e fecham, você cria ambientes para trabalho em grupo, escreve na lousa, etc. E esse é o projeto que nós estamos fazendo com os ingleses, que é na área de abertura de base de dados. A gente está aproveitando e trazendo a experiência do DataGov, que é o órgão no Reino Unido que abre dados. Eles têm mais de 24 mil bases de dados catalogadas e abertas para a sociedade. No caso de São Paulo, nós temos 500 bases de dados catalogadas e só 10% abertas, em formato aberto, a disponibilidade disponível para o cidadão. O Open Data Institute, que é uma entidade na Inglaterra que promove, estimula a sociedade a usar os dados de governo para gerar negócios, novos serviços, como aquele aplicativo que eu contei para vocês, do menino lá de São Paulo. E o UK Barber Act, que é toda uma regulamentação inglesa, do Ministério da Justiça inglesa, de combate à corrupção. Existe aquela lei da corrupção que penaliza as entidades jurídicas agora. São Paulo já regulamentou essa lei no fevereiro desse ano e a gente está com essa parceria com os ingleses, aprendendo o que eles fizeram na Inglaterra para combater a corrupção. Os princípios que geram esse projeto é governo plataforma, dados em formato aberto, linguagem cidadã. A gente disponibiliza muitas informações, mas a maioria não consegue nem entender. Só olhar a contabilidade pública, valor contingenciado, valor, os nomes que a gente dá para lá, ninguém sabe, ninguém consegue entender direito. Por isso a gente tem que desenvolver linguagem cidadã, estimular o combate à corrupção e negócios sociais. E aí esse é o conceito, que os dados de governo não é só transparência, mas sim para a construção de novos negócios ou novos serviços pela sociedade. A gente está trabalhando nesses temas aí, abertura de bases, web semântica, linguagem cidadã, mapeamos o que os ingleses fazem nessa área, estamos produzindo os guidelines que vão estar na nossa página, daqui a um mês mais ou menos, estão disponíveis guidelines sobre tudo isso. Em função dos guidelines, que é essa experiência inglesa, a gente está capacitando as pessoas e mexendo aqui os produtos nas nossas bases de dados, estão já introduzindo a questão da web semântica, que é a leitura por máquina. Quer dizer, os dados têm que estar disponíveis, mas para serem lidos por máquinas, não só por pessoas. E montando, revendo os nossos portais de governo aberto, portal de transparência, introduzindo os conceitos de linguagem de cidadã e procurando fomentar a apropriação dos dados pela sociedade. Com essa visão, não é só transparência, é mais do que isso, é a colaboração da sociedade. Também temos uma parte lá de combate à corrupção, que a gente está aprendendo com eles como é que eles combatem a corrupção lá. E o último parte do projeto é disseminar, por isso que nós estamos publicando os manuais, daqui a um mês estarão disponíveis para todos que quiserem, esse material que é referente à experiência inglesa nessa área. E, por último, nós criamos a Secretaria de Governo. É importante destacar que, pela primeira vez, a gente tem
formalmente na estrutura do governo uma unidade de inovação. Eu trabalho nessa área desde que eu saí um pouco de governo eletrônico em 2005 e 2009. A gente conseguiu o decreto de criar o nosso programa e agora conseguimos reconhecer, que o Estado reconheça a importância de ter uma unidade de inovação para estimular que a inovação faça parte do dia a dia do servidor público lá. Basicamente, esse é o nosso conceito aqui. A gente está desenvolvendo essa plataforma que a gente chama de inovação, parceria e inovação, que vai desde PPP. São Paulo tem uma carteira extensa de PPP. A gente está com um projeto com os ingleses para aprimorar isso. E, do outro lado, a colaboração, disponibilizar bases de dados, etc., para que a sociedade colabore, forme novos serviços, estimular a inovação aberta, usar o laboratório de inovação para encontrar soluções em parceria com a sociedade. E, por fim, quando vocês forem a São Paulo, entrem em contato conosco, vão conhecer esse laboratório de inovação, principalmente o pessoal da Escola de Contas, que é um novo ambiente fundamental para o aprendizado dessas novas ferramentas, novas abordagens, e um local não mais para só receber conhecimento, mas para prototipar soluções. Capacitar o servidor, mas aproveitar esse período que ele tem para se capacitar, para prototipar soluções que vão mexer no seu dia a dia. Trazer os problemas do dia a dia para casa. Aí também nós temos no nosso portal esse e-book aqui, Dá para Fazer, Gestão do Conhecimento e Inovação. Essa história que eu estou falando para vocês está detalhada aí, e a gente tem certeza que é possível sim fazer inovação no setor público. É possível sim criar um novo setor público aberto, transparente, com colaboração, mais próximo a essa realidade que a gente vive, ou esse mundo novo que a gente está penetrando agora. E por último, eu quero deixar com você algumas ideias que a gente foi aprimorando durante esse tempo aqui, são experiências nossas, que talvez possam ajudá-los para criar esse ambiente de inovação dentro da sua organização. Primeiro, promover reformas profundas que libertem dos modelos mentais da era industrial. Precisam sair da era industrial, precisam entrar na era do conhecimento. Segundo, estimular a criatividade do servidor, porque a maioria das soluções estão para serem feitas. Não se acanhe, tem que ser feito. E a inovação, como a gente mostrou lá, é do local de trabalho. É aqui que vai gerar inovação. Aqui tem muita coisa a ser feita. Usar as novas tecnologias à exaustão. Lembrando, no entanto, que elas não são uma finalidade. Tecnologia está aí para ser usada. Ela é meio, ela não é fim. Portanto, vocês são os protagonistas. Usem essas ferramentas, usem as mídias sociais no seu ambiente de trabalho. Recentemente, há 2 meses atrás, eu tive na Heliópolis, que é uma grande favela em São Paulo. O Facebook lançou o Laboratório de Inovação na favela de Heliópolis. Por que eles montaram isso? Eles descobriram que nas favelas do Rio de Janeiro, os negócios da favela, eles usavam o Facebook para vender as coisas, para a pessoa pedir compra na favela. Aí eles desenvolveram um curso para incentivar a usar o Facebook como plataforma de negócio. E foram montar o primeiro laboratório de inovação em Heliópolis, numa favela mais organizada de São Paulo. Mostrar ao servidor que aprender passou a ser um evento contínuo. Você tem que estar continuamente aprendendo. Não dá para ficar para trás. Como é que tira fotografia com celular? Eu sei. Tem dificuldade? Pergunte para o seu filho, ou para o vizinho, filho do vizinho, que ele vai te ensinar. Não sei usar um blog? Pergunta para qualquer cara com menos de 15 anos. Ele te mostra como usar isso. Não tenha medo. Essas são as ferramentas que estão à nossa disposição. Estimular o intercâmbio de ideias entre servidores com especialização distinta, porque ninguém mais resolve um problema sozinho. Ele é muito complexo. Você tem que ter várias visões sobre o mesmo problema, ou seja, vários conhecimentos. Inserir-se de corpo e alma nas redes sociais, porque é assim que a sociedade se articula, é lá que ela está. Tem que ir de encontro à sociedade, não se afastar dela. Orientar para que cada servidor saia do seu casulo e conheça o que o cidadão quer. Nós trabalhamos, vocês trabalham para o cidadão também. O que o cidadão quer de um tribunal de contas?
Comece a perguntar isso. Comece a criar canais para saber o que ele quer também. Estimular o trabalho em equipe, como está no seu plano, é fundamental. Ninguém resolve nada sozinho. E não tenham medo. Equipe é do servidor, de maior nível ou menor nível. Todos fazem parte da equipe. Aí só uma historiazinha, lembra na industrialização dos automóveis, quando os carros japoneses invadiram o mercado americano e dominaram Honda, Toyota, os americanos ficaram loucos da vida, criaram uma comissão para ver por que o carro japonês era melhor que o americano. Essa comissão foi visitar as fábricas no Japão. No relato dessa comissão que foi no Japão, o que mais impressionou um executivo americano foi quando ele entrou na Toyota, ele perguntou para várias pessoas, o que você faz aqui? A resposta do cara que fazia a limpeza para o dono da empresa foi uma só: fabrica o carro. E é verdade, todos fabricam carros. Só que cada um tem uma atividade diferente. Os americanos ficaram impressionados porque eles viram a linha de montagem japonesa tudo limpinha, organizadinha. Por quê? Porque tinha um cara que cuidava da limpeza. O que esse cara fazia? Construía carro. Esse é o conceito que a gente tem que ter. Por isso o trabalho em equipe. Lembrar que a excelência é o melhor caminho para transformar ideias em inovação. A gente sempre tem que buscar o melhor, a excelência. Não o que nós achamos, o que o usuário quer. Na visão dele, não na nossa visão. E incorporar a ideia de que trabalhar não é sinônimo de sofrimento. A gente tem que ser feliz no trabalho. A gente tem que vir com orgulho para o nosso local de trabalho. A gente tem que sair todo dia satisfeito com o que eu fiz. E feliz e pronto para voltar no dia seguinte. Porque só assim é que você vai obter inovação. Só assim é que você tem um comprometimento. Muito obrigado e grato pela atenção.